Salve, salve, galera do curso Enem Gratuito, um prazer estar aqui com você nas vésperas de Enem e olha só, que aula importante. Aqui a gente vai resolver exercício de matemática, passo a passo, dando dica, dando truque, inclusive questões do Enem. A gente vai resolver questões do Enem aqui, eu vou te mostrar qual eram a saída delas. Saídas muitas vezes que a gente aprende agora e aplica na prova logo depois, logo agora no fim de semana. Então tá, a gente vai começar com aquecimento, vamos começar de leve, porque a gente vai trabalhar muito com isso. A gente vai começar operando números com vírgula. Bem de leve, então, bem tranquilo. Eu tenho que fazer 0,5 vezes 0,9. Então, essa é a nossa primeira conta. Na maioria das questões a gente vai ter número com vírgula para operar. Estamos aí já para aquecer. Quando a gente multiplica, às vezes a gente vem com a ideia intuitiva de que a multiplicação vai aumentar as minhas coisas, né? A gente multiplica para aumentar, mas não. Uma questão assim pode acabar diminuindo valores. E ter essa noção de que uma conta como essa pode diminuir valores é essencial. Na primeira questão que a gente vai resolver, a gente já poderia cair nessa pegadinha aí. Então, não vamos cair nessa pegadinha, a multiplicação pode sim diminuir valores. Ó, quando eu opero isso daqui, 0,5 vezes 0,9, eu vou colocar um númerozinho em cima do outro, no nosso algoritmo da multiplicação, e agora a gente faz aquela multiplicação. 5 vezes 9, que é 45, então sobe o 4 aqui. 0 vezes 9 é 0, mais 4, 4. E se eu multiplicar meus 5 pelo 0 e meu 0 pelo 0, eu posso até preencher uma nova linha aqui onde a gente somou, mas não vai fazer diferença. Aqui vai dar um 45, e aí logo você pensa, pô, professor, aumentou bastante, deu 45. Mas não, na multiplicação de número com vírgula, a gente tem que devolver as casas da vírgula, né? Então esse 0,5 tinha uma casa da vírgula, esse 0,9 tinha uma casa da vírgula, esse carinha aqui vai ter que ter duas casas da vírgula. 0,45 é a resposta do meu produto ali. E repara, 0,45 é menor sim do que 0,5. Ah, professor, mas é só 5, esse aqui é 45. Mas não esquece, tá? O 0,5 é 0,50, ele é 50 centavos. E isso aqui é 45 centavos. Então note, 0,50 vezes 0,9 deu menor. A resposta do meu produto deu menor do que os meus fatores aqui, 50 e 90, isso pode acontecer. Então tá, olha só, conta muito frequente também, divisão, 2.400 dividido por 12. Mas agora você deve estar pensando, pô, professor, isso aqui tá muito fácil, é só fazer a divisão ali. Mas não, a gente vai deixar mais difícil mesmo, porque 2.400 dividido por 12, ok, vai no algoritmo da divisão. Se você viu nossos aulões, as nossas aulas anteriores, isso aqui tá na ponta do lápis fácil, mas a gente vai fazer o contrário, vou inverter os dois aqui, olha só. Então pronto, agora sim a gente tem algum desafio, 12 dividido por 2.400. Essa é aquela conta que se você não está com a matemática básica ali preparada, ia dar uma travada, né? E você ia ficar com aquela incerteza, e a gente está aqui no aulão justamente para tirar essas incertezas e sair resolvendo questão. Vamos lá, olha só, 12 dividido por 2.400, a primeira coisa que tu quer fazer é raciocinar o seguinte. Esse número aqui é muito maior do que aquele. Então tem algum truque, obviamente, na divisão para fazer. Tem que lembrar disso, ok. Tem um passo para fazer. E a ideia é tu conseguir deixar esse número maior do que aquele. Como? Adicionando zeros. Tá maior? Não tá. 1.200 tá maior do que 2.400? Não tá ainda. 12.000 tá maior agora? Agora tá maior, né? Pronto. Então agora eu consigo fazer a divisão, agora eu consigo fazer o processo ali de raciocínio para resolver isso daqui. Tá. Só que é óbvio que eu não posso aumentar meu número do nada, eu não posso colocar esses 3 zerinhos aqui em amarelo de graça, né? Então, no meu resultado eu já vou ter gerado aqui um 0 e um 0, entrando em equilíbrio aqui, ó, 3 por 3. Só que se eu soltar só 3 zeros no número e depois continuasse a minha conta aqui, eles seriam zeros à esquerda, eles não valem nada, né? Então a ideia aqui é eu não colocar isso, eu não seguir a conta antes de eu colocar uma vírgula aqui. Então depois do primeiro zero a gente coloca uma vírgula. O que está acontecendo? 12 dividido por 2.400 está dando 0, algo muito pequeno. E é isso que acontece, você tem 12 dividido por 2.400, vai dar um número muito pequenininho, né? Então pronto, agora tu pode seguir essa divisão. Memorizou? O número de zeros que tu colocar aqui, tu vai colocar na tua resposta também aqui, ó. Com o anexo da vírgula aqui, ó. Pronto. 2.400 para chegar em 12.000. Pô, professor, desculpa, eu não decorei a tabuada do 2.400. Você pode cortar os zeros agora.
Pô, professor, mas tu adicionou 0 para cortar 0? Sim, só para facilitar minha conta. Ó. Eu corto um 0 por um 0, um 0 por um 0, e agora eu penso 24 para chegar em 120. Ficou um pouquinho mais fácil, você pode testar ali no papel, e 24 vezes 5, bem certinho, vai dar 120, exatamente, que tu subtrai aqui e vai dar resto 0, anunciando o fim da minha conta aqui. Então, 12 dividido por 2.400, depois desses truquinhos, dessas artimanhas, é 0,005. Ficou fácil? Se você tiver isso na mente ali para fazer qualquer divisão, você não vai empacar, você não vai ficar ali com dúvida na hora da prova, vai ficar até mais calmo e sair resolvendo tudo passo a passo. Agora, outra coisa frequente no Enem é quando a gente tem porcentagem, a gente vai usar bastante nesse aulão também. Eu quero 12% de 80. Então, isso aqui é uma conta que há de ser traduzida. Essa conta aqui traduzida do português para o matematiquês se torna 0,12 vezes 80. E aí vai cair naquela continha que a gente acabou de fazer, né? No item A ali que a gente fez a multiplicação. Então perceba que multiplicação com vírgula é frequente, porque porcentagem é frequente, porcentagem se torna número com vírgula, logo contas com número com vírgula o tempo todo na prova do Enem de matemática. Certo? Vou fazer essa multiplicação aqui. Muita vontade eu teria de colocar 80 em cima vezes 0,12 embaixo, mas não. O 0,12 tem 3 casas, então ele é mais comprido que o 80. Então o 0,12 tem que ir em cima. Se o número mais comprido vai em cima, a conta fica mais rápida. Já tinham te falado desse truque? Olha só, você vai descobrir muita coisa no nosso aulão ainda. Para multiplicar aqui, então, vamos colocar o 0,12 em cima vezes o 80 embaixo. Claro, minha primeira multiplicação aqui vai ser por 0, então isso vai me dar aqui 0, 0, 0. Para a próxima linha, agora eu vou sair multiplicando meu 0,12 vezes o 8. 2 vezes 8 é 16, sobe 1 aqui em cima, 1 vezes 8 é 8, mais 1, 9. Certo, vou somar esses números aqui, eu vou ter 0, 6 e 9. Claro, devolvo as casas da vírgula, isso dá 9,6. Então agora eu sei que 12% de 80 é 9,6. Agora eu vou resolver uma questão do Enem que envolve tanto números com vírgula, como porcentagem e, claro, interpretação. Então a gente vai subir a questão aqui para você. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixel. Eu já sublinharia esse megapixel aqui, isso aqui parece ter relevância para a questão. Unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes, coisa que a gente sublinha também para raciocinar depois. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a um algoritmo de compressão, que reduzem em até 95%, vamos sublinhar essa parte também, a quantidade de bytes necessárias para armazená-las. Considere, tem algumas informações ali, 1 KB igual a 1000 bytes, 1 megabyte igual a 1000 KB, 1 gigabytes igual a 1000 megabytes. Depois, a gente enuncia ainda, utilizando uma câmera de 2 megapixels, para a gente sublinhar também, cujo algoritmo de compressão é de 95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-la de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar, e aí tem as nossas alternativas ali com diversos dispositivos e tamanhos diferentes. A ideia é organizar as informações aqui. Eu colhi aqui o que é mais importante pra gente, 2 megapixels, 3 bytes, 95%, 150 imagens. Repara que talvez isso fique muito confuso, tem bastante informação ali na questão, né? Mas todas essas informações querem chegar num ponto só, que é qual é o espaço em bytes, ou megabytes, ou kbytes, que essas 150 imagens vão utilizar. Então tá. Talvez a parte ali, que é um obstáculo maior, é você raciocinar como é que a gente converte esse mega até a gente chegar a alguma coisa de quilo ou giga, né? Pareceu meio confuso ali, né? Mas você sempre pode partir da ideia de que 2K alguma coisa é 2.000 alguma coisa, certo? Por exemplo, 2 quilocalorias é 2.000 calorias. Esse quilo, às vezes, a gente chama de kcal, K calorias. Porque o K, geralmente, é um 1000 escondido ali para fazer alguma coisa. E o mega, por sua vez, fica acima do quilo, acima do K. Ele é 1000 mais uma vez. Ou seja, a gente pode converter 2 megapixels em 2000 kpixels. Conforme ele mesmo ali enunciou, né, do mega para o quilo. E esses 2000 kilopixels podem ser transformados agora em 2 milhões de pixels.
Ou seja, 2 megapixels tem 2 milhões de pixels. E isso a gente pode memorizar. Se a gente quiser sempre ter contextualizado aí na nossa mente o que é um megapixel, você sempre pode converter direto para milhão. 10 megapixels são 10 milhões de pixels. Tranquilo. Aí no enunciado ele avisou que cada pixel é memorizado em 3 bytes, certo? Ou seja, esses 2 milhões vão ter que ser multiplicados por 3. Por causa do meu 3 aqui, isso aqui para ser convertido em bytes vai virar agora 6 milhões de bytes. Certo? Claro, 6 milhões de bytes ficou um número desconfortável de operar, porque é um número muito comprido. A gente pode converter ele então agora de volta para 6 megabytes. Ou seja, meus 6 milhões de bytes até agora são 6 megabytes. Mas repara, ele está usando um algoritmo de compressão que vai reduzir esse tamanho em 95%. Ou seja, eu tenho que pegar 95% de 6? Não, eu tenho que pegar 5% de 6. Porque se ele comprimiu 95% de 6, vai sobrar 5% de 6. Agora eu caio naquele problema, ó. 5% de 6. 6 mega, né? E aí a gente viu agora na introdução do nosso aulão, como é que eu faço daqui? Eu faço uma tradução do português para o matematiquês, né? Isso aqui vai virar 0,05 vezes 6, que por sua vez, 0,05 vezes 6 vai dar 0,30. Só tem mais um passo para a gente agora, porque ele não tem uma imagem só. Esse raciocínio que a gente fez é para uma imagem só, agora ele quer fazer 0,30 vezes 150. 0,30 vezes 150, vou multiplicar aqui por 150, vai levar então a 45 mega, né? Se eu multiplicar meu 0,30 pelo 150, eu vou ter agora 45 megabytes, levando então que eu precisaria de pelo menos 45 megabytes para resolver tudo isso daqui. Ah, professor, meu Deus, é muito complicado. Não, esse aqui são as continhas, são os raciocínios que vão estar em várias questões da prova. Ah, professor, então todas são complicadas? Não, com calma, se a gente sabe o que a gente está fazendo, toda a nossa resolução vai dando confiança para a gente ao longo da questão. E é isso aí, passo a passo a gente chega ali em 45 megabytes. Então, ou seja, você pode ver agora que o item E era a resposta, porque o item E tem 64 megabytes de espaço, então ele daria conta ali de armazenar os nossos 45 megabytes, né? É o menor necessário. Bora para a próxima questão? Nessa questão que a gente vai resolver agora, a gente vai trabalhar com área e números com vírgula e, claro, a organização ali da questão para a gente conseguir chegar na resolução. Olha só. Vitor deseja revestir uma sala retangular de dimensões 3 metros por 4 metros usando um tipo de peça de cerâmica. Em uma pesquisa inicial, ele selecionou 5 tipos de peças disponíveis, nos seguintes formatos e dimensões. Tipo 1, quadrados com 0,5 metros de lado. Tipo 2, triângulos equiláteros com 0,5 metros de lado. Tipo 3, retângulos com dimensões 0,5 metros por 0,6 metros. Tipo 4, triângulos retângulos isósceles cujos catetos medem 0,5 metros. Tipo 5, quadrados com 0,6 metros de lado. Analisando a pesquisa, o mestre de obras recomendou que Vitor escolhesse um tipo de piso que possibilitasse a utilização do menor número de peças e não acarretassem sobreposição ou cortes nas cerâmicas. E aí a pergunta, claro, qual o tipo de piso o mestre de obras recomendou que fosse comprado? Então tá, repara o seguinte, nesse enunciado a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 em romano. Sempre que eu faço uma questão de matemática no Enem, eu aproveito isso, porque o Enem já está pré-organizando as informações assim. Então no item 1 ali, que tem um textinho que fala sobre o nosso quadrado de 0,5 metros de lado, que é o meu item 1 em romano aqui, eu vou fazer um desenho do lado. Eu faço do lado do enunciado ali mesmo, alguma coisa que represente esse meu quadrado. Para quê? Para eu raciocinar sobre a questão. Então, se ele falou um quadrado de 0,5 metros de lado, eu faço um quadrado e boto 0,5 mzinho aqui pequena para lembrar a unidade de medida. Então, feito. Eu posso fazer esse mesmo raciocínio para todos os itens. Você faz um desenho do lado, para quê? Para a gente fazer o raciocínio. Agora, para o item 2. Para o item 2, ele enuncia um triângulo de 0,5 metros de lado. Então, o triângulo equilátero, né, de 0,5 metros de lado, é o triângulo bonitinho, mais ou menos assim.
E aí, note uma coisa, repara que o lado dos dois é igual. Então, nos meus desenhos ali, que eu rabisco no enunciado mesmo, eu estou tentando manter essa proporcionalidade nos meus desenhos. Se eu desenhar alguma coisa com isso aqui sendo 0,5, repara que esse daqui também é 0,5, e esse aqui também, e esse aqui também. Os meus traços têm que estar correspondentes às minhas medidas, senão isso pode atrapalhar meu raciocínio, se eu não fizer isso, certo? Agora, o item 3. Para o item 3, a gente quer um retângulo de dimensão 0,5, ou seja, a mesma altura daquele meu quadrado, mas ele é um pouquinho mais comprido, ele é 0,6, certo? Para outra dimensão. Então, ele é 0,5 metro por 0,6 metro. Ele é um pouquinho maior, estou tentando manter uma proporção. Agora, para o item 4. O item 4, ele quer um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 0,5. E um triângulo retângulo, aquela figura clássica do Pitágoras, ele é assim, ó, 0,5, 0,5 e a rampinha assim, né, fazendo 90 graus aqui. 0,5 com as mesmas medidas que eu fiz para o meu quadrado lá em cima, né? Então, bem no fim, esse triângulo retângulo aqui é metade daquele meu quadrado, né? E para o item 5, nossa última figura, a gente quer quadrados com 0,6 de lado. Então, um quadrado um pouquinho maior que aquele cara, né? Ele é 0,6 por 0,6. Vou fazer um pouquinho mais para o lado aqui. 0,6 por 0,6, ele é maiorzão. Pronto. 0,6 metros por 0,6 metros. Beleza. E tudo isso daqui, né, a gente faz o desenho rapidão, às vezes, enquanto a gente está lendo mesmo. E agora a gente tem que fazer a nossa sala, só que em muitas questões, às vezes tem uma figura imensa que não dá para manter a proporção aqui. Então, ela não vai ter a proporção deles, mas mesmo assim eu vou ter que desenhar a sala para eu conseguir raciocinar qual é a melhor peça. Então tá, eis a minha sala aqui, que eu tenho que encaixar aquelas peças, e agora eu tenho que verificar quais delas são possíveis de fechar essa sala, né? Porque isso é uma coisa que ele falou no final do enunciado ali, não pode ter sobreposição e não pode sair para a sala ali fora, né? Tem que fechar certinho a sala. Para minha primeira peça, de 0,5 em 0,5, será que eu consigo chegar aqui, se eu começar a empilhar eles assim aqui na sala, será que eu consigo chegar em 3 de 0,5 e 0,5? Vamos ver, 0,5 mais 0,5 é 1. Mais 0,5 é 1,5, mais 0,5 é 2, 2,5, 3. Chega, né? Então, eu conseguiria empilhar meus quadradinhos aqui assim, né? Pronto, eles ficariam todos aqui empilhadinhos, bonitinhos. Pronto. Então, dá certo, né? E eles também conseguem preencher no horizontal. De 0,5 e 0,5, tu consegue manter o 4. Então, sim, não haveria sobreposição se tu usar aquela peça. Agora, basta raciocinar quantas peças dessa você precisaria, porque isso é importante. Você quer usar o mínimo do número de peças, né? Então, são 6 peças empilhadas para chegar no 3, vezes 8 peças empilhadas para chegar no 4. Repara que é o dobro disso, né? Tem um raciocínio aí de área, né? Então, 6 peças aqui por 8 peças aqui. Eu vou escrever aqui no meu textinho, 6 por 8. Então, aqui precisaria de 48 peças, né? 48 peças para o meu primeiro e ele consegue. Vamos ver se o segundo consegue agora. Certo, agora o raciocínio que eu podia fazer para chegar nesse 48 também é encontrar a área desse cara aqui, né? E a área da minha sala também. Os dois estão na mesma unidade de medida, dá para fazer algum raciocínio, né? 3 vezes 4 é 12, a área da minha sala é 12. E 0,5 vezes 0,5 é 0,25. É menor do que esses caras. Quem diria? A multiplicação pode dar um número menor do que os fatores, né? Ou seja, eu tenho que ver quantas vezes o 12 é maior que o 0,25. Eu faço uma divisão de número com vírgula, também o que a gente viu ali. Você pode testar aí. E vai dar 48, certo? Então, a gente podia fazer esse raciocínio também, se tu não gostou do raciocínio de empilhar as figuras. É importante para a gente raciocinar no triângulo equilátero se vai dar certo ou não. Será que um triângulo equilátero consegue fechar isso daqui? E a resposta é que não. Né? A resposta é que não. O primeiro argumento é o argumento da empilhação mesmo. Você poderia começar a tentar empilhar aqui ou raciocinar se o triângulo equilátero vai conseguir fechar isso daqui e você logo vai ver que não, porque triângulos equiláteros têm ângulos de 60 graus e a minha sala tem uma quina de 90 graus. Como que tu vai montar um ângulo de 90 graus com ângulos de 60 graus? Você nunca vai conseguir. Então, o primeiro argumento é o argumento do ângulo, que já elimina meu item 2. Já pode até riscar, o item 2 não é, tá? Mas tem outro argumento também muito legal sobre por que o triângulo equilátero não consegue fechar isso daqui. E o argumento é o seguinte, a área de um triângulo equilátero, a fórmula dela é raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado. Você viu no nosso aulão anterior aí.
né? E raiz de 3, esse raiz de 3 tu nunca vai conseguir eliminar no meio de uma conta para chegar no meu 12 metros quadrados, né? Raiz de 3 mais raiz de 3, não vai chegar nunca. Ou seja, o argumento da irracionalidade do raiz de 3 também é muito bom para dizer por que o triângulo equilátero não fecha esse retângulo. Dois argumentos que provam que o meu triângulo equilátero não consegue fechar esse daqui. O triângulo equilátero não é. Vamos testar o próximo agora. Olha só. A minha terceira figura é um retângulo de 0,6 por 0,5. Ela é uma figura mais delicada de analisar se ela cabe aqui, porque as duas dimensões dela são diferentes, né? Então, meio que tem que conseguir fazer as duas acontecer ao mesmo tempo para conseguir fechar essa figura aqui, né? E é claro que eu poderia usar a menor peça para a menor parte e a menor base e a maior base, né, que é maior do que a altura, para essa daqui. Mas não, nada me impede de montar o retângulo de pé também, né? A ideia é o seguinte, de 0,6 em 0,6 eu consigo chegar em 3? E a resposta é sim, porque coincide que 0,6 vezes 5, ou seja, 5 retângulos empilhados aqui. Se eu separar então ele aqui em 5 partes iguais, né, eu vou ter que eu preciso de 5 retângulos para fechar os 3 metros. Ok, e agora a quantidade de retângulos que eu tenho que vir para cá vai ter a ver com essa dimensão, o 0,5, né? Eu vou precisar de 8 agora dessa vez, vou ter que dividir isso daqui em 8 partes iguais para conseguir preencher. Se eu fizer meus riscos aqui, eu vou ter os meus retângulos de pé, né? Eles estão de pé, eles estão ao contrário ali do que o enunciado sugeriu. Meus 8 retângulos de pé fechando a figura, né? E eu tenho que raciocinar quantos retângulos eu precisaria para fechar aqui, né? De novo, dois raciocínios, ou você completa essa figura aqui nessa ideia de preenchimento, ou você vai pela área mesmo, 0,6 vezes 0,5 é 0,30, né, ou 0,3, e 4 vezes 3 é 12, você pode fazer 12 dividido por 0,3, vou fazer essa continha aqui dentro, 12 dividido por 0,3, 12 dividido por 0,3, eu vou mover a casa da vírgula dos dois para cá, é 120 dividido por 3, que dá 40. Então, eu sei que teria 40 peças aqui dentro. Então, sim, o item 3 consegue preencher a sala e consegue preencher em 40 peças. Ah, professor, pô, é muita coisa, meu Deus do céu, que questão lunática essa daí para fazer item por item. Olha só, nosso foco aqui é eu te dar métodos de resolução. Tudo isso que eu estou te passando, todos esses itens, nessas questões que a gente está fazendo, podem ser úteis para outras questões. Questões, às vezes, até mais rápidas do que essa, certo? Então, nosso foco aqui é aprender. Eu estou dando dica, estou dando truque, todos esses itens, vai memorizando, vai raciocinando comigo, vai tentando fazer também. Enfim, com tudo isso, você está criando armas para ir bem aí na prova. Beleza, para o item 4 agora. Para o item 4 tem um argumento matador, um argumento que elimina ele, já vou até riscar ele aqui. Ah, nossa, professor, você não gosta de triângulos retângulos? Não, o argumento é o seguinte, esse cara é metade desse. Ele é o quadrado cortado ao meio. Então, ele consegue preencher? Consegue. Inclusive, ele consegue preencher aqui a questão do ângulo de 90 graus, porque o triângulo retângulo tem o ângulo de 90 graus, ele consegue fechar, então, sem sobreposição, sem dar errado aqui a sala. Mas, ele é metade daquele, então, tu precisaria do dobro de peças. E não é o que tu quer, né? A gente quer o mínimo de peças. Então, por enquanto, quem está ganhando aqui é o item 3. Então, o item 4 já era. Agora, para o item 5. Para o item 5, a gente tem quadrados de 0,6. Pô, esse quadradão é grande, né? Se ele conseguir preencher isso daqui, ele vai usar pouca peça. De 0,6 em 0,6, a gente consegue chegar em 3? Sim. 0,6 vezes 5 é 3. E de 0,6 em 0,6, a gente consegue chegar em 4? Pior que não. Você pode chegar no 3, que a gente já tinha chegado, aí você soma mais 1. 3,6, soma mais 1, 4,2. Então, o meu item 5 não consegue fazer aqui 4 metros na horizontal. Ou seja, ele já era. Quem é que ganhou? O meu item 3. Meu item 3 é a melhor peça que consegue preencher ali no menor número de peças a minha sala, né? Então, o item 3 leva na alternativa C. Perfeitamente, tranquilo. Bora lá, vamos para mais um. Então, olha só, para a próxima questão agora, a gente vai trabalhar então com escalas. Escala é uma coisa que se cai ali na prova para mim, eu já ficaria feliz, porque, de novo, é só se concentrar, pegar os truques aqui com a gente, tu vai conseguir fazer também na prova. Olha só essa questão. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio.
equipado com guindastes de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter altura entre 0,1 e 1 centímetro, já sublinharia esse entre 0,1 e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Eu sublinharia o 4 e a palavra superior, não esquece, porque o superior ele é importante para o raciocínio. Todo desenho deverá ser feito em uma escala de 1 por alguma coisa, 1 por x. Os valores possíveis para x são apenas, e aí tem as alternativas ali, ou seja, a gente quer saber qual que é a escala que funciona para esse texto. Então tá, coloquei as nossas informações, a gente tem aqui então um guindaste de 15, uma esteira de 90. Pô, professor, por que o teu 90 ali ele é tão comprido no teu desenho? Tem essa necessidade? Pô, eu acho interessante para raciocinar. Eu tentei manter o 90 ali, vamos dizer, 6 vezes maior que o 15 numa proporção. No meu desenho ali eu faria uma coisa assim, uma lisão assim, para eu não perder nenhum raciocínio, né? A altura, então, depois disso daqui passar por uma escala, né? A altura vai ter que estar aqui, dentro desses números, entre 0,5 e 1, e o 90 vai ter que continuar maior do que 4. Vai diminuir, mas não pode ficar menor do que o 4. E aí aqui eu cometi um erro clássico, de propósito, que seria um erro que muita gente cometeria se não ficasse ligado. É para isso que a gente está tendo aqui o aulão, para pegar esses detalhezinhos que levam na resposta, que é o seguinte, não tem nada de unidade medida no meu resumo aqui. E a unidade de medida é essencial, senão você chega na alternativa errada. O Enem brinca muito com isso. Não botou unidade de medida? Tem aqui a alternativa para ti que esqueceu a unidade de medida. Vai chegar certinho ali no raciocínio de quem não botou unidade de medida. Certo? 15 metros. 90 metros. Esse aqui é o meu guindaste original, né? Aí depois que ele passar ali pela minha escala, esses dois caras aqui estão em centímetros e esse 4 é centímetros, né? Então botei ali a unidade de medida agora em amarelo. Só que olha só, a gente não quer fazer esse cálculo aqui com unidade de medida diferente. Não posso dividir 90 metros por 90 centímetros. Parece que não tem orientação se a minha resposta está em metros ou em centímetros. Então ou eu troco tudo para metro e faço os meus cálculos, ou eu troco tudo para centímetros. Às vezes um é melhor que o outro. Nessa questão aqui, se eu converter 1 centímetro para metro, vai dar 0,01, né? Centímetro para metro tem que dividir por 100. 4 centímetros para metro vai dar 0,04. Eu vou estar criando mais números com vírgula que eu já tenho. Então, o ideal é tu converter todo mundo para centímetro. Esses caras já estão em centímetro e esses aqui converter para centímetro é rapidinho, né? O meu 90 aqui convertido para centímetros vai ser o quê? Vai ser 9.000 centímetros, certo? Eu vou trabalhar com 9.000 ao invés do 90. O meu 15 convertido agora para centímetros vai ser o quê? Vai ser 1.500 centímetros, né? Pronto, então eu vou trabalhar com 1.500 ao invés do 15 para raciocinar aqui. Então tá, começando a trabalhar com entre o 0,5 e 1, eu vou raciocinar o seguinte, para a minha altura de 1.500 chegar nesse limite aqui de 1, a minha altura teria que ser dividida por 1.500, né? Aí ela chegaria aqui no 1, que é o meu limite, né? Então a gente tem que raciocinar, será que a minha altura poderia ser dividida por 1.501? 1.500 dividido por 1.501 dá menos do que 1. Porque você está dividindo uma quantidade menor para uma maior, dá menos do que 1. 1.500 dividido por 1.501 vai dar 0,99 alguma coisa. E aí ela vai cair aqui dentro. Então ela pode ser dividida por qualquer coisa maior do que 1.500. Mas a minha altura no meu desenho pode ser dividida por 1.000, por exemplo, que é um número menor que 1.500? Não, não poderia, porque dividido por 1.000 daria 1,5, você não está respeitando a restrição aqui. Ou seja, com tudo isso, eu chego ao raciocínio que, no mínimo, minha escala tem que ser, no mínimo, 1.500. Essa seta amarela aqui indica para mim que a minha escala tem que ser, no mínimo, 1.500. Então, eu já boto aqui, no mínimo, 1.500. Porque cada seta que eu fizer vai me dar alguma afirmação aí para fazer o raciocínio. Então, no mínimo, de novo, 1.500, certo? Para a próxima seta agora, é essa limitação aqui, ó. Meu 1.500 aqui, quando eu for fazer o desenho, não pode virar menos do que 0,5, com a restrição ali do meu desenho, certo? 1.500 para chegar em 0,5 vai ter que ser dividido por 3.000. Pelo dobro, né? Então, se eu divido um número pelo dobro dele, dá 0,5, né? 6 dividido por 12 é 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, de novo, agora eu não posso passar de 3.000, porque se eu dividir por um número maior do que 3.000, tipo 6.000, que seja, esse número aqui vai ficar muito pequeno, vai sair aqui da minha margem. Então, no máximo, 3.000.
Então, por enquanto, é esse o meu raciocínio, né? E aí, entre 1.500 e 3.000 já está começando a ficar parecido com as nossas alternativas, né? A gente não usou uma informação, que o meu 9.000 nunca pode passar de... Quer dizer, tem que passar de 4, né? Ele tem que ser maior do que 4 quando eu fazer essa divisão. Então, o meu 9.000 vai ser divisível por um número, mas ele tem uma restrição. Quando ele for dividido, ele tem que ficar maior do que 4. Tá, 9.000 para virar 4. Agora eu tenho que pensar, né? 9.000 dividido por alguma coisa é igual a 4. Se esse raciocínio não vier limpo na cabeça, a gente faz a equação, ó. 9.000 dividido por alguma coisa é igual a 4. Para a gente pensar aqui o que pode ser isso daqui, né? Eu quero isolar meu x, então eu vou passar meu x para o outro lado multiplicando. Eu vou ter 9.000 igual a 4x e o meu 4 volta dividindo. Então, x é igual a 9.000 dividido por 4. Certo? 9.000 dividido por 4 é 2.250. É metade da metade dele, né? Metade é 4.500, foi isso que eu pensei. Metade de 4.500 é 2.250. Ok, eu descobri qual é o número que vai na minha seta aqui, ó. Para o meu 9.000 chegar em 4, ele vai ser dividido por 2.250. Certo. Basta agora eu pensar se esse 2.250 aqui é um no mínimo ou no máximo, né? É o raciocínio que eu não posso me perder, é o nó que eu tenho que desfazer nessa questão. Tá. Se eu dividir por um número maior do que 2.250, significa que esse número aqui vai dar menos do que 4. Se eu dividir isso daqui por 3.000, né, ele daria 3, o que não respeita. Então, eu tenho que necessariamente dividir por algo menor do que 2.250, né, para dar mais do que 4. Né? Então, eu tenho aqui de novo que é no mínimo, 2.250. Cada seta gerou informação para mim, essas informações aqui vão gerar minha resposta. Ó. A minha escala tem que ser no mínimo 1.500, tem que ser no máximo 3.000 e tem que ser no mínimo 2.250. Se eu quero respeitar todas elas ao mesmo tempo, eu tenho que a minha escala, que é chamada de x na questão, tem que ser no mínimo 2.250 e no máximo 3.000. Pronto. Então, com essas setas, assim, a gente organiza aquela informação, junta elas e chega na resposta. A minha escala tem que estar nesse intervalo, que é o item E. Questão feita, então, bora de mais questão, então. Agora, para essa questão, a gente vai trabalhar com funções. Função, você tem que ficar ligado sobre qual que é o tipo de função para entrar na caixinha do raciocínio sobre aquele tipo de função. Vamos ver a questão, então? Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Agora a pergunta: qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então tá, tem bastante informação na questão. Como é que a gente luta contra a gente não se perder? A gente sublinha, destaca as informações principais, colhe elas e começa a jogar ali, então, dentro do conteúdo de função. Primeira coisa que eu tenho que pensar, então, que tipo de função que a gente vai ter, né? Então, repara que isso é uma questão de lucro, e questões de lucro normalmente vão parar em equações do segundo grau ou do primeiro grau. Se uma coisa que você vai plantando vai te dando proporcionalmente, tem uma proporção assim linear, cada vez mais lucro, se eu plantar o dobro eu ganho o dobro, então aquilo ali é sim uma função afim, uma função do primeiro grau. Agora, se o negócio seria meio curvado, vai acelerando, seria do segundo grau, não é o caso. Isso aqui é uma função afim. E uma função afim tem o modelo f de x igual a ax mais b, onde b é um custo ou um lucro fixo e o A é quanto que tu está lucrando, X normalmente é o quanto que tu vende, certo? Então, eu já tenho meio que uma orientação de como que eu vou montar a resposta da minha questão, né? Inclusive, as alternativas já davam meio que essa dica, porque as alternativas se assemelham a esse modelo, né? Mas quando eu detecto que uma questão é sobre função afim, eu já posso ir escrevendo esse modelo para preencher ali meu A e B e resolver, certo? Olha as informações. Ele gasta 1.200 por hectare, então eu já estou pensando, pô, tem um custo fixo de 1.200, certo? A princípio, né? Ele ganha R$ 50 por cada 60 quilos vendido.
L em função de saca de 60 quilos, então essa função basicamente é uma função L. Normal chamar de L ou de P de preços. L de X, lucro de X. P de X, preço de X. Então essa função aqui vai se chamar assim, ó, lucro de X. É isso que ele quis dizer com aquela sentença. As alternativas já estão levando para esse caminho, né? Mas aqui tem uma informação importante. Ele quer em função de sacas de 60 quilos. Ele não quer em função de quilos, né? Ele não quer saber quantos quilos ele vendeu, ele quer saber quantas sacas de 60 quilos. Ou seja, o meu 60 não vai aparecer. O meu 60 não vai aparecer na minha função, porque cada X que eu colocar, cada X que eu vender, já está incluso ali que já está em função de 60 quilos, certo? O que está acontecendo aqui? Ele está ganhando R$50 por saca de 60 quilos, em função de saca de 60 quilos. Ou seja, se o meu X aqui for 5, está implícito que aqui vai substituir por 5 também, e que eu tenho 5 sacas de 60 que vão ser multiplicadas por 50. L de X é igual a 50 vezes X. Falta só isso daqui, ó, que ele plantou 10 hectares, colheu X sacas, né? X sacas, ok? E ele plantou 10 hectares, tá? Se ele plantou 10 hectares, o custo fixo, que eu estava querendo subtrair 1.200 aqui, né? Não vai ser 1.200. O custo fixo vai ser 12.000. Por que 12.000, professor? Porque ele tem um custo fixo de R$ 1.200 por hectare. Se aqui ele está falando que ele tem 10 hectares, então ele vai ter um custo fixo ali de R$ 12.000. E basicamente essa é a função lucro. Como é que isso aqui está funcionando? Se ele vender 10 sacas de 60 quilos, ele vai trocar o X por 10 aqui, vai dar 500, 500 menos 12.000, vai dar um prejuízo enorme. Ele sabe então que se ele vender só 10 sacas, ele vai estar no prejuízo. Se ele vender 100 sacas, ia dar 5.000 menos 1.200, também vai estar no prejuízo. Se ele vender 1.000 sacas, ele começa a ganhar, né? Então dá para raciocinar, então, qual que é o lucro dele, onde ele começaria a lucrar, tem bastante questão que aparece assim, mas nesse caso ali, a gente já chegou na alternativa, a alternativa é só a função, já parou ali mesmo. A minha alternativa é o item B ali, que é a minha função com essa carinha, perfeitamente? Então, de novo, questão de função, tenta identificar que tipo de função que é. Cria o modelo dela, começa a encaixar as peças, tu chega na resposta sem viajar sobre função, sem dar várias voltas ali e ficar em desespero porque a questão é sobre função. Tranquilo, né? Estudante, para esse problema agora, a gente vai resolver ele de duas formas. Algebricamente, e o outro método que eu vou utilizar, é um método secreto, é uma técnicazinha e uma artimanha, que você vai gostar e que resolve a questão também. Então, olha só. O governo cedeu terras para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, né, são os vértices do nosso retângulo, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no qual AE é igual a AB sobre 5, que é lado do quadrado, né? Temos a imagem ali e a pergunta, finalmente, nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele, e aí repara, as alternativas aqui são importantíssimas, porque elas estão meio que aí para ser testadas, né? Duplicasse a medida do lado quadrado, triplicasse a medida do lado do quadrado, o quadrado é a parte pequenininha ali do desenho, né? Triplicasse a área do quadrado, ampliasse a medida do lado quadrado em 4%, ou ampliasse a área do quadrado em 4%. Beleza, estudante, tá aqui a nossa figura então, perceba que eu coloquei o 94% nessa região aqui, porque essa tem que ser a área de preservação. Ou seja, eu quero que isso seja 94% e que aqui seja a área restante que eu posso construir, o máximo que eu posso construir, né? Porque a princípio ele não está construindo o máximo que ele pode. Só que não tem as medidas, a gente sente muita falta das medidas aqui em métodos da minha figura. Então, nesse meu primeiro método, eu vou fazer sem as medidas. Eu vou resolver algebricamente. E claro, para resolver algebricamente, eu vou colocar a famosa letrinha X, né? Então, X vai ser o lado aqui do meu retângulo aqui. E, inclusive, ele fala que AB é metade de BC. Por isso que eu estou começando ali com BC, que é X. Se AB é metade, eu sei que AB mede, então, X sobre 2. Estou começando a preencher isso aqui algebricamente a fim de resolver, né? E o meu AE, que é um quadrado, ele tem uma medida também, descrita no enunciado, né? O meu AE vai ser 1/5 de AB, né? Vai ser o AB dividido por 5. Se eu tenho x sobre 2 e eu tenho que dividir aquilo em menores partes ainda, dividir por 5, então eu tenho x sobre 10. Esse aqui é 1/10 da minha figura. E o que está acontecendo aqui algebricamente falando? Eu preciso que o meu lado do quadrado
elevado ao quadrado, porque eu estou fazendo a área dele, né? E a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, eu preciso que o meu lado ao quadrado do meu quadrado seja igual a 0,06. Pô, professor, da onde 0,06? Eu preciso que a área do meu terreno, essa daqui, seja igual a 6%, para sobrar 94, né? Eu preciso que seja igual a 6% eu escrevi como 0,06, da área do retângulo. E o que é a área do retângulo? A área do retângulo é x sobre 2 vezes x, né? Base vezes altura, área do retângulo. X sobre 2 vezes x vai ser x ao quadrado sobre 2. Então tá aí. Essa equação aqui tá aqui para resolver, para eventualmente descobrir aqui se isso aqui vai dar 6%, só que repara, tá faltando uma coisa, eu até dei um espaço aqui. Tá faltando uma coisa que é o seguinte, as alternativas estão brincando com mudar o lado do meu quadrado, ou mudar a área que seja, né? Então falta aqui, ó, eu mudar esse lado, eu quero ampliar ele, eu quero triplicar ele, eu quero aumentar ele em 4%, tudo isso vai multiplicar ele por alguém, vai multiplicar ele por um fator f. Então posso botar um f aqui. Então o lado do meu quadrado, se ele for duplicado, aqui vai aparecer um 2, né? Vezes 2 ao quadrado tem que ser igual a 6% do área do meu retângulo. Essa equação aqui é resolvível. Ah, professor, mas ela tem duas letras, como é que eu vou resolver? Ela é resolvível, olha só. Vou elevar isso aqui tudo ao quadrado. Quem que eu tenho que levar ao quadrado? Todos os fatores, né? O x ao quadrado vezes o f ao quadrado. Embaixo eu vou ter 10 ao quadrado, que é 100. Isso aqui, dá para dar uma mexida aqui, 0,06 dividido por 2, como a ordem dos fatores não altera nenhum produto, eu posso aqui só dividir por 2, aqui é 0,3 vezes x ao quadrado, né? Isso aqui é uma equação. Numa equação, se a gente tem só fatores dos dois lados, eu posso cortar fatores, né? É como se eu estivesse dividindo os dois lados por 2, ou no caso, dividindo os dois lados por x quadrado. Então, eu posso tirar o x quadrado dos dois lados, ó, porque não tem nada somando, é tudo fator, ó, tudo multiplicando. O que aconteceu? Eu tenho que f ao quadrado sobre 100 é igual a 0,03. O 100 eu passo para o outro lado multiplicando, e eu vou ter que f ao quadrado é igual a 3. Ou seja, o meu fator de ampliação ao quadrado tem que ser 3. Ou ainda que f, que o meu fator, é igual a raiz de 3. Então, depois dessa equação com duas letras que resolve, ó, ela descobre que o lado do meu AE tem que ser multiplicado por raiz de 3, eu tenho a resposta. A resposta é, o lado do meu quadrado AE tem que ser multiplicado por raiz de 3. Mas não tem essa alternativa. Vou checar as alternativas aqui. Enfim, não tem alternativa que fala que o lado tem que ser ampliado em raiz de 3. Mas a lógica é o seguinte, aqui é a área do meu quadrado. E se eu faço todo mundo aqui ao quadrado, perceba que a área do quadrado está sendo multiplicada pelo fator ao quadrado. Ou seja, a área do meu quadrado está sendo multiplicada por 3. Então, aquilo ali vai ser atendido se a área do quadrado, do quadradinho de lado AE, for multiplicada por 3, que é a alternativa C, chegando na resposta. Você pode checar, a alternativa C é a resposta certa do problema. Beleza, professor. Nossa senhora, que coisa doida com x e f, é uma equação com duas letras e dá para resolver? Sim, existem equações com duas letras que dá para resolver. Dá para resolver isso aqui algebricamente, chegando na resposta sim. Claro, requer bastante conhecimento de álgebra aqui, de manipulação, que com treino dá para pegar. Mas eu tenho um método melhor para resolver essa questão. É um truquezinho que dá para resolver várias questões do Enem e deixa muito mais simples o raciocínio. Vamos dar mais uma chance para essa questão? Olha só. Se eu colocar um x para definir o tamanho do meu BC aqui, eu estou indo para o lado do algébrico de resolver o negócio mesmo. Mas por que não eu falo que BC mede 60? 60. Ah, professor, 60? Mas não tem 60 no enunciado. Por que que tu pode chegar e botar ali? Bom, porque se essa questão é resolvível, se há uma resolução para essa questão de forma algébrica, de forma arbitrária, de forma que ele não dá os valores, então existe uma resolução para o 60. Porque x pode ser qualquer número, a princípio positivo, então ele funcionaria para o 60. Então eu vou fazer com o 60, só porque agora eu não preciso de álgebra, só porque a ilustração para nós, ou o passo a passo, talvez fique mais simples. Então, seguindo a lógica, vamos fingir que o enunciado deu 60 de lado para BC. Nessa lógica, o meu AB vai medir metade, né, que é 30, e meu AE vai medir 1/5 de 30, 1/5 de 30 é 6. Beleza. Agora eu posso definir, pela fórmula de área, a área do terrenão, a área do retângulozão. A área do retângulo é de 1.800, 30 vezes 60. Então, a área do retângulozão é de 1.800.
A área do meu quadradinho, pequenininho ali, ó, vai ser 6 ao quadrado, que é 36. E aí é onde a gente se pergunta, 36 é 6% de 1.800? Não sei, talvez. A gente vai ter que verificar, então, o que ele quer. Ele quer que a área do quadrado seja 6% de 1.800. Então, vou fazer essa conta. Eu quero 6% de 1.800. 6% de 1.800. E isso aqui vai se transformar em 0,06 vezes 1.800. Isso aqui, no fim, vai dar 108, essa multiplicação aqui. 108. Então, a área do quadrado é 6%? Não, não é. O que eu tenho que fazer para 36 chegar em 108? Adivinha? Para o meu 36 chegar em 108, eu tenho que fazer vezes 3, chegando na alternativa C. Esplêndido, né? Ah, professor, então a partir de agora, em toda a questão do Enem, eu vou inventar um valor para o lado da figura. Não, não funciona. Normalmente as figuras estão bem definidas quanto que vai do lado. Mas quando há uma generalização, quando tem uma coisa algébrica a ser testada ali, tem uma série de questões que isso daqui funciona e às vezes você ganha muito tempo, né? Você ganha muito tempo resolvendo a questão assim. Eu teria resolvido a questão assim, enfrentando a prova, né? Então, chegando aqui, multiplicando, dá 108 e fechou. Ah, professor, mas funcionaria com 70 se eu tivesse botado? Funcionaria, porque você ia ter uma relação aqui em que uma é o triplo da outra ainda. Só que daria muito mais trabalho, né? Se eu tivesse escolhido 77, então por que eu escolhi 60 especificamente? Porque 60 é um número com muitos divisores. É um número fofinho, ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 10. Então, o ideal é sempre, se tu vai desgeneralizar uma questão, a gente usa o 60 ou o 360 ou 400, depende dos números que estão na questão, mas aqui o 60 era suficiente pra gente. Fechou? Para a próxima questão agora, a gente vai mexer com probabilidade. Se liga nela, olha. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, tentando acertar qual é o resultado, cara ou coroa. Sairá na frente superior da moeda, né? Ele quer acertar o resultado. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 delas têm cara nas 2 faces. Aí eu já pararia de ler e já faria o desenho da moeda ali, né? Eu faria ali do lado desse tópico o desenhozinho da moeda com 2 caras, né? Que é o que ele enunciou. No próximo tópico, uma delas tem coroa nas 2 caras. De novo, a gente para, respira e faz o desenho ali já. E no terceiro tópico, 2 delas são normais. Cara em uma face e coroa na outra. Agora vem a questão. Nesse jogo, qual é a probabilidade de o apostador obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele, né? Então ele quer acertar cara jogando esse joguinho. A gente tem nossas 5 moedinhas aqui do primeiro tópico, as 2 com cara. Eu estou exemplificando aqui o A como cara, porque cara e coroa começam com C. A gente sempre tem isso na probabilidade. Então a gente usa A para cara e O para coroa. Então, minha primeira moedinha, cara a cara. Cara a cara, por causa do primeiro tópico, as 2 primeiras moedas. A segunda é uma só com coroa, é que ele não quer, porque ele quer tirar cara, né? E a terceira é com cara e coroa dos 2 lados. Então, a gente tem as 5 moedas aí exemplificadas. E o que está acontecendo? Ele vai escolher uma ao acaso, ele não vai ver qual que é a moeda, depois jogar e ver qual que é o resultado que deu, ou seja, o resultado que caiu para cima, né? O que está acontecendo aqui é que vai cair um desses 10 resultados, né? Não precisa fazer nenhuma árvore ou nenhuma conta muito doida aqui, ele está escolhendo aleatoriamente um dos 10 resultados. Faz sentido isso? Você está colocando a mão aqui, isso aqui está num saco que a gente não consegue enxergar o conteúdo, né? E está jogando a moeda, você está escolhendo um desses 10 resultados ao acaso, certo? Então, basta a gente aplicar a fórmula do coração aí da probabilidade, que é eventos favoráveis, número de eventos favoráveis sobre todos os casos. Então, quais são todos os casos que pode acontecer aqui? Entre escolher uma moeda, jogar ela e dar um dos lados. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, eventos favoráveis sobre todos os casos. É a fórmula que a gente memoriza aí para o Enem. Então, todos os casos são 10. Eventos favoráveis é o que tu quer que dê. Quantos casos são o que tu quer que dê? Ele quer que caia a cara, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, resposta, 6 sobre 10. Porém, não tem essa alternativa, né? Não tem essa alternativa porque uma fração na probabilidade pode ser manipulada. Talvez a resposta esteja em porcentagem, talvez esteja numa fração equivalente. E aqui é o caso de que ele está numa fração equivalente. Ele está numa outra fração que significa a mesma coisa, que é a fração que tu chega quando você divide por 2 em cima e embaixo, quando você simplifica. Tem esse testezinho ainda no final. Então, a resposta é sim 3/5, que é a alternativa C. Agora sim tem a resposta, né? Então, fechou.
Agora, estudante, a gente vai fazer uma questão de estatística do Enem. Famosa estatística, sempre presente no Enem, né? E quando você vai encarar uma questão de estatística, você sempre tem que começar a avaliar se ela está caindo para o lado de média ou para o lado de variância, né? Aí, geralmente, as questões são sobre isso. E aí, de média, você pode parar em outras coisas, que seria média ponderada, talvez uma média geométrica, um pouco mais raro. A variância pode, eventualmente, se transformar num desvio padrão, ou mexer com amplitude, ou distribuição dos dados, então tem subtipos. Mas sempre vai ler tentando pensar, pô, esse enunciado está me levando para média ou está levando para variância? Porque são fórmulas diferentes, métodos diferentes. Vamos ver a questão, então. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada. Então, aqui já matou. Já sei que eu estou indo para o lado de média, né? Então, já me concentro nas fórmulas de média. Média e média ponderada. Das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então, tem um quadro ali com algumas informações. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua prioridade de escolha de disciplinas no período seguinte, né? Muitas universidades trabalham com coisas semelhantes a isso mesmo. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1. Conforme o quadro abaixo, tem um quadro ali, está faltando a nota dele da disciplina 1. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina é... A gente quer, para que ele consiga se matricular nas disciplinas dele, né, que ele tire no mínimo 7. Né? O excelente é 9 e 10, aí é mais do que ele precisa. Então, a gente quer que ele tire no mínimo 7. A gente quer que esses números aqui, com a interrogação, que é o que ele vai tirar ainda, dê no mínimo 7, certo? Então tá. Vou fazer a média ponderada desses caras aqui. Como é que funciona a média ponderada? Qual que é a diferença da média? Né? Se a gente fosse fazer média, a gente ia somar as 5 notas deles e dividir por 5. Igual a gente faz a média escolar na maioria das vezes também, né? Se tiver créditos ou se tiver pesos, né, é um pouquinho diferente. A gente vai querer pegar o peso e multiplicar pela tua nota. Então, vamos montar essa média, ó. A média ponderada, então, M, vai ser igual a 12 vezes a minha interrogação, que, claro, eu vou chamar de X, que é o que a gente quer descobrir, no caso, mais 4 vezes 8, de novo, o peso vezes a nota, tá? E é bem comum o peso estar na frente do fator, tá? Então, 4 vezes 8. Tá errado fazer 8 vezes 4? Não, tá certo, mas é só para se acostumar que, normalmente, o peso está na frente do fator, para qualquer interpretação aí no Enem. 8 vezes 6, mais 8 vezes 6, mais 8 vezes 5, 8 vezes 5, e o último é 10 vezes 7,5. Só que, claro, se eu estivesse fazendo uma média normal, eu dividiria isso aqui tudo por 5, porque são as 5 notas dele. Né? Só que se eu dividir isso tudo por 5, vai dar um número enorme, vai dar um número estratosférico. Então, não é assim que a média ponderada funciona. A média ponderada vai dividir pela soma dos pesos. A soma dos pesos, não das notas, tá? Quem que são os pesos aqui? É esses daqui, ó. Então, é o crédito 12, crédito 4, os créditos são os pesos. Então, se eu somar esses pesos aqui, ó, eu vou ter 16, 24, 32, 42. Então, eu sei que eu vou ter que dividir isso aqui tudo por 42. Pô, professor, beleza, um negócio enorme aí, mas tem 2 letras, tem o M e tem o X. Pois é, mas tu quer que ele tire no mínimo 7, né? Então, justo a gente trocar esse M por 7. Então, na segunda linha eu já vou trocar o M por 7, mas vou fazer essa operação aqui toda. E esse momento se concentrar em expressão numérica, né? Eu posso sair somando aqui o 8 mais 8, será? Não, eu tenho que fazer os produtos primeiro. Então, para a nossa próxima linha, olha só o que vai acontecer. Ao invés de M, eu vou usar agora 7, né? 12 vezes X não tem o que fazer, vai ser 12X. 4 vezes 8 a gente vai ter 32. 8 vezes 6 a gente vai ter 48. 8 vezes 5 vai ser 40. E 10 vezes 7,5, só pular a casa da vírgula, 75. Então, eu tenho 75 e embaixo 42, né? Então, eu posso somar todo mundo ali em cima e posso pegar esse 42, tacar para o outro lado, multiplicando por 7 também, né? 42 vezes 7 é 294. Aqui eu vou ter meu 12x e tem que somar agora. 32 mais 48 é 80, mais 40 é 120, mais 75 é 195. A gente tem 195 aqui. Virou uma equação do primeiro grau a ser resolvida, a gente quer só isolar o x. Então, vou passar aqui meu 95 para o outro lado, subtraindo, né? Quase dá para subtrair certinho, se fosse 295, daria 100, né? Esse cara aqui tem 1 a menos, então eu já sei que vai dar 99, certo? Então, 99 é igual a 12x.
Se eu quiser isolar meu x, eu vou ter que fazer 99 dividido por 12. 99 dividido por 12 quase dá para dividir também, né? Se fosse 11 aqui, você daria 9 bem certinho, né? Então aqui no caso ele vai precisar de 8, alguma coisa e aí depende das alternativas. Vai dar aqui 8,25, né? Que é o item D. Então ele precisa tirar no mínimo 8,25 para cair ali no bom, já que o peso desse é 12, né? E conseguir a matrícula dele. Fechou, é isso aí. Estamos aqui então direto já para a próxima questão. Nessa questão fala o seguinte: os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, a gente tem duas imagens agora, uma para peças produzidas e uma para horas trabalhadas. E aí vem a questão, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente, né? Organizei os dados da questão aqui, a questão tem dois gráficos que a gente consegue montar uma tabela. Mas se tu está ali na prova, nem precisa montar as tabelas, pode só circular e fazer agora as razões. E é esse o ponto da questão. A palavra razão sempre implica em fração. Toda razão é uma fração. Então, se a gente quer saber que o quão eficiente foi, a gente quer dividir a produtividade por o número de horas trabalhadas, certo? Então, você vai fazer as divisões aqui, as frações. Isso são frações. 800 dividido por 4, 1.000 dividido por 8, 1.100 dividido por 5, 1.800 dividido por 9, 1.400 dividido por 10. A fração que tiver o maior valor é a metodologia mais eficiente. Nessa questão, bastava essa interpretação de que toda razão é uma fração. Já resolve a questão. 800 dividido por 4 é metade da metade de 800, que é 200. 1.000 dividido por 8 seria dividir por 2 3 vezes seguidas, né, para ter um oitavo. Então, metade é 500, metade é 250 e metade, mais uma vez, 125. Pronto. 1.100 dividido por 5, dividir por 5 tem um truque legal, ó. Você move a casa da vírgula e dobra os algarismos, ó. 2, 2, 0. 1.100 dividido por 5 é 220. 1.800 dividido por 9, posso ignorar esses dois zeros, 18 dividido por 9 é 2, devolvo os zeros, 200. Pronto. 1.400 dividido por 10, posso ignorar esse zero aqui, 140 dividido por 10 é 14, né? Devolvo o zero, 140. Pronto. É só voltar uma casa da vírgula por 10, né? Então tá aqui as eficiências dos meus métodos. Qual que é o maior? Meu método mais eficiente é o do dia 3, certo? Ou seja, alternativa C, o do dia 3 é que é mais eficiente, com 220, né? Os outros chegaram em 200 aqui, mas não conseguiram alcançar perfeitamente. Então agora a gente vai para a nossa última questão. Para a última questão agora, a gente tem um monte de informação para matematizar elas, dá para aprender bastante coisa para aplicar então para a prova que está chegando. Olha só, durante a festa no colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Até agora, no máximo, eu posso sublinhar 80 e não tem mais muita coisa para fazer. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes. 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. Isso aqui tudo tem que ser matematizado. Você tem que parar e pensar como que eu vou transformar isso aqui no matematiquês antes de seguir a questão, senão a gente se perde no enunciado dela. Então, de novo, entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes. Então, eu posso falar assim, ó, 3x. Já estou preenchendo aqui minha primeira afirmativa ali, 3x. Como assim 3x? Alguns, ou seja, eu não sei quantos, compraram 3 bilhetes. Alguns vezes 3. Isso vai dar o número de bilhetes que compraram, né? Beleza. Mais 45 compraram 2 bilhetes. Mais 45 vezes 2, porque 45 compraram 2 bilhetes. E muitos compraram apenas um. Quanto que é muitos? Não sei, é mais a letra. Mais y. E o que isso aqui dá? Isso aqui dá o número de bilhetes comprados, né? Então, isso aqui dá o total de bilhetes. Vou chamar de TB. Podia chamar só de T, mas vou botar TB, total de bilhetes. Faz sentido isso? A gente reflete de novo se faz sentido o que a gente está falando. Entre os que compareceram, alguns compraram 3, 45 compraram 2, que vai dar o meu 90 ali depois, e muitos compraram apenas um. Então, de novo,
alguns compraram 3, 45 compraram 2 e alguns compraram 1. Então, um Y ali, cada um vai virar 1. Isso, a soma desses todos vai dar o total de bilhetes comprados. Eu consegui traduzir aquela frase numa equação, então, com letras. Para a nossa próxima sentença, o total de alunos que compraram um único bilhete era 20% o total de bilhetes vendidos. Então, de novo, isso aqui tem que ser matematizado. O total de alunos que compraram um bilhete, que é meu Y, né, é igual a 20%, ou seja, 0,20 ou 0,2, dá no mesmo, do total de bilhetes vendidos. Então, eu escrevi isso aqui, ó. O número de estudantes que compraram um bilhete é igual a 20% do total de bilhetes vendidos. Pronto. E o total de bilhetes vendidos, já vou começar escrevendo isso, então, na minha frase. O TB, está falando do TB de novo, total de bilhetes vendidos. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número de alunos do colégio. Então, o total de bilhetes vendidos é 33, porque ele excedeu em 33, mais o número de alunos do colégio, que eu posso botar mais uma letra, eu posso raciocinar aqui, né? Então, o total de bilhetes vendidos é 33 a mais do que o número de alunos do colégio. Onde que está o número de alunos do colégio aqui? Os meus alunos do colégio são os que compraram 3 bilhetes, os X, os 45, porque 45 compraram 2, então mais 45. Os que compraram um único bilhete, que é o Y, e os 80 que não vieram, né? Tem uns 80 que não vieram lá no começo, que a gente sublinhou justamente para a gente não esquecer. Então, aqui está a primeira parte da questão para interpretar, aqui está a segunda parte da questão para interpretar, e aqui está a terceira parte da questão. E eu estava justamente querendo caçar 3 equações. Por quê? Porque eu estou no raciocínio aqui de sistemas, que se eu tenho o mesmo número de equações para o número de letras, então dá para resolver. A gente tem X, Y e um tal de TB, que é o total de bilhetes, né? Y e TB, X e Y, tem 3 letras e 3 equações diferentes, então tem como resolver isolando coisas, usando estratégia para resolver. Se você ficou perdido na transformação de alguma dessas afirmativas, esse é o momento. Esse é o momento ali de tu parar e analisar cada uma das minhas sentenças ali, porque esse treino vai ser essencial para tu conseguir traduzir matematicamente outras questões, várias outras interpretações matemáticas, tá? Cada uma dessas ali tem uma lógica, inclusive a de porcentagem. Beleza. Agora a gente tem que resolver isso daqui. Dentro de sistemas, aqui tem 2 maneiras de a gente querer resolver. A primeira seria a gente trocar esse TB aqui por um Z, aí você trabalha com XYZ, que quem está estudando sistemas aí 3x3 é o que está acostumado. Você pode até resolver por matrizes, etc. E a segunda maneira seria tentar chegar direto ao ponto, porque a pergunta do meu enunciado é quantos alunos compraram somente um bilhete, né? Então, a gente quer saber, na verdade, quantos alunos compraram somente um bilhete. Meu grande mistério é descobrir o valor de Y. Então, tem como tu resolver esse sistema tentando atacar direto a resposta, porque tu não quer saber quem que é X, tu não quer saber quem que é TB, qual que é o total de bilhetes, tu não quer saber quantos alunos tem na escola, tu só quer saber qual que é o valor de Y, então tu tem que dar algum jeito de trabalhar aí o valor de Y, fazendo substituições, né? Então, a gente vai fazer essas substituições começando pela equação mais simples, normal também, a gente começa tentando manipular a equação mais simples. Quando eu olho a sentença mais simples, eu tenho uma agonia muito grande que tem um 0,2, porque colocar número de vírgula numa questão que já, número com vírgula, numa questão que já é extensa, pode ser traiçoeiro, né? Então, a gente vai manipular essa segunda equação multiplicando todo mundo por 5, né? Na equação que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Se eu multiplicar os dois lados por 5, eu vou ter aqui, ó, que 5y é igual a 0,2 vezes 5, que é 1, ou seja, 1 TB, também conhecido como TB. E aqui eu descobri uma informação importantíssima. Eu descobri que o total de bilhetes vendidos é igual a 5y. Por que isso é importantíssimo? Porque agora eu posso sair substituindo. Eu vou tirar todos os meus TBs e vou trocar por 5y. Então, estou manipulando meu sistema para resolver ele. Aqui em cima, então, se eu der uma ajeitada, se eu transformar a minha equação, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter ali o meu 3x, mais o 45 vezes 2, que eu já vou escrever como 90, mais y, igual ao TB. TB agora eu vou escrever como 5y. Pronto. E agora, para a segunda equação, essa daqui. Quando eu transformar o meu TB em 5y, eu vou ter 5y igual a 33. Na verdade, vamos juntar esses números aqui, né? 33 mais 45 é 78, mais 80 vai dar 158. Então, vou ter x mais y mais 158. Pronto. Agora o meu sistema não é mais 3 por 3, não tem mais 3 letras, 3 equações. Tem 2 letras, x e y, e 2 equações. É só organizar ele, então. E organizar ele, idealmente, a gente quer deixar as letras na esquerda
e os números na direita, né? Letras com seus coeficientes na esquerda e números na direita. Então, vamos manipular essas equações, mas eu vou pegar um pouquinho de espaço no quadro aqui, só para a gente organizar isso aqui, olha só. Para mim, a primeira equação, que era a que estava aqui em cima, está aqui agora. A gente vai querer isolar suas letras com seus coeficientes no lado esquerdo e os números lá direito. Quando eu estou manipulando a equação assim, o meu foco é o igual. O que eu estou botando de cada lado do igual? Olha só, aqui eu vou ter 3x, esse 90 vai trocar de lugar, o meu y estava ali e o meu 5y vai chegar negativo. Do outro lado, o meu 90, que é número, foi expulso para o outro lado como menos 90. Dou uma ajeitada aqui também, eu vou ter que 3x menos 4y é igual a menos 90. Pronto, está organizada a primeira equação para a gente montar o sisteminha. Agora para a segunda equação. Para a segunda equação, a gente vai querer deixar só o número isolado lá para o outro lado, né? Então, a gente vai ter que x mais y menos 5y também é igual a menos 158, porque o meu 158 está trocando de lado, né? Então, a gente vai ter x menos 4y igual a menos 158. Perceba, a gente tem aqui um sistema para ser resolvido, né? 3x menos 4y igual a 90 e 3x menos 4y igual a menos 158. Certo? Qual que é o nosso foco? Nosso foco é descobrir o valor de y. A gente vai montar o sistema a fim de ir direto no y, senão a gente dá muita volta e não resolve a questão. Bora lá! Então, para a nossa questão agora, eu organizei o sistema, coloquei aqui o grampinho para enunciar que isso é um sistema e eu tenho que resolver isso. De novo, o meu foco é descobrir o valor de y. Eu poderia aqui usar o método da adição ou da subtração, que já eliminaria, cortaria o y, mas não é isso que eu quero, eu não quero cortar o y, eu quero cortar o x. Então, vou pegar essa equação aqui de baixo e vou multiplicar todo mundo por menos 3. Por menos 3, professor? Olha só, eu estou mirando eliminar esses caras aqui, né? Então, se o meu x ali virar agora menos 3x, porque eu multipliquei ele por menos 3, até bota aqui na setinha aqui, ó, vezes menos 3. Ó, bota o menos 3 aqui para eu lembrar, e 1 vezes. Estou multiplicando por menos 3 o de baixo. Menos 4 vezes menos 3 é mais 12y. Menos 158 vezes menos 3 vai virar positivo, né? Vai virar 474. Pronto, 474. E em cima eu não mudei nada, então em cima eu ainda tenho o meu 3x menos 4y igual a menos 90. Para eu resolver isso aqui, então, o que eu estou fazendo, tradicionalmente em sistemas, é somar as duas equações. Vou estar somando a de cima com a de baixo. Porque agora eu eliminei o x, ó. Eles são opostos, né? 3x mais menos 3x, elimina, não sobra nada. Agora, 12y menos 4y vai ser, então, 8y. E essa soma aqui vai acabar sendo uma diferença, né? A gente vai ter aqui 384, que um é positivo, o outro é negativo, vai me sobrar 384 aqui, né? Vou fazer essa divisão, então, a gente vai ter y igual a 384 dividido por 8. Posso fazer agora a chavezinha, né, da minha divisão, eu vou ter 384 dividido por 8. 8 para chegar em 38 vai ser vezes 4, que vai dar 32. Essa diferença vai dar 64 e agora, bem certinho, 8 para chegar em 64 é 8 vezes 8. Então, eu sei que o número de alunos, que era o meu objetivo, né? Que comprou apenas um bilhete, meu Y, é 48, que era a resposta do meu problema, indo direto ao ponto do problema. Se você não organiza essa questão assim, se você tenta descobrir o valor de x, ou de tb, ou de z antes, dá muito mais volta, essa questão aí pode tomar muito tempo. Então, de novo, essa era uma questão sobre sistemas, teu foco numa questão sobre sistemas é algebrizar o negócio e ir direto à letra que resolve, a letra que enuncia, né? A letra que é a questão do problema, então. Gente, esse foi o nosso aulão de matemática. Deixa o like aí pra gente, manda o link também aí do aulão pra mais gente, né? Comenta, se inscreve no nosso canal, a gente tá fazendo isso aí por você, pra você ir bem aí na prova. Boa sorte a todos. Eu sou o professor Lucas e agradeço muito.